Para quem duvida que Brasília vive uma verdadeira crise moral e que arrasta todo o Brasil, é claro, hoje nós traremos as notícias que vão demonstrar claramente o deboche do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vamos também tratar sobre a blindagem que advogados querem tentar fazer na esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso também eu já falei que iria acontecer. Quero trazer para vocês ainda uma reflexão sobre os presos políticos que nós temos aí do mundo, né? Uma reflexão muito boa. E também a CNN divulgando amplamente toda a vinculação de Lula, o presidente, com esse esquema bilionário do Banco Master, BRB e todo mundo aí que você já sabe que tá tudo ligado como a gente fala aqui. Então, já vou colocar aqui na tela e fica junto comigo para a gente acompanhar todas essas informações. Vem comigo. Primeira. Problemas de frente, aliás, eu vou encarar esse negócio até o final, e é o que eu pedi para falar ao final. Vou botar de novo, pessoal, que ele fala justamente que não estava fugindo. Eu encaro meus problemas de frente, aliás, eu vou encarar esse negócio até o final, e é o que eu pedi para falar ao final ali, que peço a grandeza aos senhores, com toda a pressão de mídia, para tentar olhar, imaginar esse negócio por um outro prisma. Até mesmo, né, a doutora, o Ministério Público, o Wilker, que pelo que eu entendi está desde 2019 tentando me pegar de alguma forma. Eu gostaria que tivesse, eu gostaria que tivesse, e eu continuo confiando na justiça, continuo confiando, mesmo com a pressão de mídia que está existindo. E mesmo os agentes, mesmo a polícia, a gente tem que investigar a fundo tudo, mas eu gostaria que existisse um benefício da dúvida na cabeça dos senhores, e se existir, a gente realmente não precisava estar aqui. E realmente não existe ninguém que foi prejudicado, e realmente não existe uma fraude de 12 bilhões, e realmente existem interesses por trás que fizeram que a gente estivesse aqui. Bom, meus amigos, vocês perceberam o deboche e a arrogância desse cidadão? Se ele realmente acha que ele não cometeu crime algum e ele se sente tão blindado assim, por que ele teve que contratar escritório vinculado de esposas de ministros do Supremo, 129 milhões de reais, pagou num contrato que ela não atuou até agora, processo nenhum, não estou aqui discutindo um contrato do escritório dela. Por que ele tinha como conselheiro, então, o ex-ministro Ricardo Lewandowski? Por que ele tinha na caderneta de pagamento de honorários milhões e milhões nesses últimos anos? Se eu não me engano, foram mais de R$500 bilhão só a título de honorários. Então, vamos ver a próxima notícia que vai vincular ainda mais toda essa feiura que nós estamos assistindo de camarote aqui no Brasil. Vou colocar aqui para vocês. Prestem atenção aqui. Lá tá no Infomoney, tá, pessoal? Vou voltar aqui a notícia, tá bom? Espera aí. O governo ensaia uma vacina anti-master que se resume a duas frentes. Acusaram que, nas palavras do PT, seria uma promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado, e atacar Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro. A estratégia é frágil até agora. Ela basicamente porque ignora que a rede de proteção construída pelo Master em Brasília é suprapartidária, da direita à esquerda. Ignora também fatos que já vieram a público, como que o ex-ministro da Justiça de Lula manteve contrato com o Master, ou que o ex-ministro da Fazenda de governos petistas também teve contrato com o Master, ou que foi a partir da gestão do atual chefe da Casa Civil na Bahia que o ex-sócio do Master cresceu, ou que o dono do Banco Master esteve 4 vezes no Palácio do Planalto, uma delas em reunião reservada, sem divulgação na agenda, com o presidente Lula. Ou ainda, para finalizar, que foi justamente o partido do presidente Lula quem resiste a assinar uma CPI para investigar o caso. Mais do que frágil, essa estratégia do governo esbarra no que o próprio Daniel Vorcaro declarou de forma explícita em vídeos revelados ontem. Abre aspas, tenho amigos em todos os poderes.
Poder Executivo é um deles. O governo ensaia uma... Tem realmente amigos. Amigos aqueles que você remunera, sabe? Os amigos remunerados. Você acha que é algo genuíno, algo puro essa amizade toda? Você confia naquele amigo que você tem que ficar pagando para ele ser seu amigo? Eu acho que isso aí vai muito além da amizade, né? Isso é muito profissional, então não tem como ele falar que tem amigo, não. Ele tem gente paga nesses lugares mesmo, tanto dentro do legislativo, dentro do executivo, dentro do judiciário. E quando o escândalo sobe a rampa do Planalto Central, igual já atingiu, já tudo que vocês imaginar de presidência da República, de governo federal, o DF a gente já sabe, né? Vocês lembram o vídeo de ontem? O BRB atolado até o pescoço, governador Ibanez Rocha do Distrito Federal também vinculado em tudo que é coisa que acontece aí desse Banco Master. E agora o governo federal também está vindo à tona inúmeras e inúmeras denúncias. Tinha empresas do Vocaro que ganharam licitações também de quase R$500 bilhão, empresas aí ligadas à farmácia, indústria farmacêutica, né, e outros. Então, tá só piorando. Cada hora piora mais um pouquinho, né, para o brasileiro. Até quando que a gente vai viver desse jeito, né? Eu quero aqui, ó, eu falei para vocês, pessoal, vocês vão se lembrar que eu trouxe isso aqui para vocês alguns dias atrás. Quando veio o escândalo desse contrato da Viviane Barsi, que é a esposa do Alexandre de Moraes, essa matéria tá no Direito News, tá, pessoal? Direito News. E a outra no carteiro, lá no perfil do Instagram também, em que pese ser uma repostagem da CNN. Mas aqui, ó, pedido contra esposa de Moraes desafia sigilo profissional, dizem advogados. Vocês se lembram da nossa análise com relação a essas denúncias aí desse contrato, que até então não foi nem sequer encontrado, né? Que eles dizem que não foi encontrado, que só foi visto lá no celular do Daniel Vorcaro? Pois é. Eu avisei na época que a gente fez a análise. Falei, o caminho não é esse. Não adianta você querer ir aí atacar a advocacia. Até porque tem que ficar comprovado que não houve advocacia. Quem exerceu aí talvez uma advocacia não foi ela, né? Mas foi alguém muito próximo da família, que também não foram os filhos que são sócios lá do escritório para ganhar 129 milhões e atuar em apenas um único processo, né? Então, o Direito News está repostando a notícia do UOL Notícias. E aí lembra que eu falo todo dia para vocês, ver a fonte da informação, vamos sair da bolha, vamos ver as notícias por cima, vamos tentar analisar o que está acontecendo no nosso cenário jurídico e político aqui do direito, né, do Brasil. E para isso, a gente precisa ter esse olho. Da onde que está vindo essa notícia? Então, o Direito News é um blog, um perfil do Instagram que trata sobre notícias jurídicas, até então imparcial, nem muito para um lado nem para o outro. Só que o UOL já não, a gente já analisou várias notícias e sabemos que o UOL é tendencioso a proteger governo, esquerda, enfim, quem está aí do jeito que está. Tendencioso, estou dizendo que faz também não. Mas tá aí, eles todos noticiando e levando a informação desses casos do Banco Master, de ministros, de Toffoli, de Alexandre de Moraes, de Lewandowski, tá todo mundo denunciando. Só que aí, como foram para cima da questão do escritório, que eles estão alegando aqui, né, que os senadores solicitaram depoimento de quebra de sigilo fiscal e bancário da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF, do Supremo Tribunal Federal, na CPI do crime organizado. Então entenda, o motivo aqui que eles estão trazendo é outro, não é só a questão de Banco Master, isso que está lá na crise do crime organizado, na CPI do crime organizado. E aí lembra que eu falei para vocês que está tudo entrelaçado.
É o crime organizado que agora está no governo, que compra empresa, que lava dinheiro, que usa o Banco Master, o Banco Master que vai, simula o negócio de BRB e pega e dá calote, compra e vende os títulos podres que nem os podres eles estavam pagando pro BRB. E aí virou esse negócio todo. E agora tá lá na CPI do crime organizado pedir a quebra de sigilo fiscal de Alexandre de Moraes. Mas aqui a UOL perguntou a 4 advogados se eles avaliam que a medida representa criminalização do exercício da advocacia. Todos apontam que, para que não haja criminalização, as quebras precisam ser legalmente justificadas. Além disso, 3 deles afirmam que uma possível convocação de Viviane Bassi à CPI desafia o sigilo profissional protegido por lei. A quebra de sigilo bancário ou fiscal de advogado não é proibida, mas é uma medida excepcionalíssima. O exercício da advocacia não gera imunidade investigativa, mas há proteção constitucional ao sigilo profissional e às prerrogativas da função. A quebra de sigilo bancário de advogado só é legítima quando houver investigação formal e decisão fundamentada, com indícios concretos e objetivos de ilícito. Sem isso, a medida se torna juridicamente frágil e pode configurar devassa indevida, já que a advocacia por si só não autoriza a investigação patrimonial. Essas foram as manifestações de Miguel Godoy, que é advogado e professor de Direito Constitucional da UNB e da UFP. O UNB aqui é a Universidade Pública de Brasília, tá, pessoal? Então, eu avisei também, falei que muito provavelmente não só os advogados aí que estão se manifestando, apoio, não é apoio, né? Na verdade, aqui não é bem um apoio, né? Eles estão dizendo que, dependendo da maneira que isso acontecer, desafia aí o sigilo profissional, né? E vários outros direitos que estaria, teoricamente, protegendo o da esposa ser a advogada dos casos, né? Vamos dizer assim. Então, isso eu já avisei também, mas é bom para a gente ficar atento, acompanhar de pertinho. Eu acho que a CPI tem que fazer o seu papel, manda a intimação e aí vamos ver o que vai dar, né? Então, agora, pessoal, eu quero trazer aqui um posicionamento que eu gosto muito aqui sobre, não só presos políticos, sobre várias coisas que o Prado fala. Então tá lá no perfil do Prado Lima esse vídeo, quem quiser acompanhar, da outra vez me perguntaram quem tinha feito a reflexão e hoje eu vou trazer aqui para vocês, tá? Um vídeo que vão tentar derrubar, porque agora você vai saber a verdade. Preste atenção. Delcy Rodrigues anuncia anistia a presos políticos e o fechamento do centro de tortura na Venezuela. Que loucura que acontece lá. Preste atenção que o negócio é mais embaixo. Após pressão dos Estados Unidos, Nicarágua anuncia a libertação de diversos presos políticos. Cristãos norte-coreanos são torturados e enviados a campos de prisão por expressarem a sua fé. China mantém 5,8 mil presos políticos, diz ONG. Número de presos políticos atinge recorde em Cuba, revela relatório. Documentos revelam que Rússia usa a lista da Interpol para perseguir opositores no exterior. Mas, afinal de contas, o que é um preso político? Um preso político, via de regra, não cometeu crime comum, ele não roubou, ele não desviou dinheiro, ele não matou. Ele não aplicou golpe financeiro em ninguém. O que ele fez foi exercer pensamento, opinião ou ação política contrária ao poder. Normalmente, um preso político criticou o governo ou o líder do poder, questionou decisões do Estado, denunciou abusos, corrupção ou arbitrariedade. Liberou ou participou de protesto, produziu conteúdo, discurso, artigo ou fala contrária ao regime, se recusou a obedecer uma ordem considerada injusta ou ilegal, ou seja, ele pensou, falou ou agiu politicamente fora do que o poder aceita. Agora, por que ele é preso? Ele não é preso pelo que fez objetivamente, mas pelo que ele representa. O preso político é visto pelo regime como uma ameaça à narrativa oficial. Mas que narrativa, Prado? Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Mas será que deu certo? Moraes manda comunicar TSE sobre inegibilidade de Bolsonaro, mas precisa completar.
STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. A prisão tem como objetivo não justiça, mas sim controle e intimidação. Olha isso daí. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão domiciliar de 2 mulheres com mais de 70 anos. Mas da onde saiu tanta maldade, Prado? Presta atenção. Em um manifesto do Partido Comunista, Marx afirma que o objetivo da revolução é a tomada do poder político pela classe revolucionária e que isso envolve a supressão da classe. Mas tem mais. Em termos claros, o que Marx estabelece, a revolução não é pacífica, o Estado é ferramenta de dominação. A classe vencedora usa o poder para eliminar a resistência. É por isso que ele não quer você na próxima manifestação. Que Deus guarde essa nação. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou antes que eles derrubem. Tá lá no Prado, pessoal, Prado Lima. Então, ele tem um viés ideológico, claro, todo mundo percebeu, mas nós temos que ter nosso senso crítico para poder falar, principalmente com relação aos presos políticos. Então você viu aqui que eu gostei dessa reflexão dele, porque ele traz justamente como que cada um atua e o que a gente faz para poder identificar facilmente se ali está tendo uma perseguição a pessoas, se são presos políticos ou não, e ele traz um paralelo de tudo que tem acontecido e traz alguns exemplos aí. Isso eu achei muito bom, desculpa, pessoal. Agora, antes de eu encerrar, eu queria falar só uma coisinha para vocês. Essa questão da esposa do ministro Alexandre de Moraes, caso o projeto de lei que eu estou já escrevendo, se tivesse sido aprovado, já tivesse criminalizado esse tipo de conduta, a gente não precisaria nem estar passando por isso, porque essa imoralidade que só é aceita no Brasil de parentes advogarem nos processos lá que os ministros vão julgar, esposa, filho, não importa quem vai julgar, só é aceito aqui. Então, a partir do momento que a gente passar a criminalizar esse tipo de conduta, e aí as pessoas, até mesmo quem é filho, quem é pai, quem é parente, quem quer favorecer o escritório do amigo juiz ou de qualquer outro lá, não importa, vai pensar 2 vezes antes de assumir um papel desse, porque é crime. Então, não é apenas imoral, não vai estar apenas correndo o risco de estar aqui no jornal ou na capa de alguma matéria, não, vai estar cometendo um crime. E aí as coisas passam a ser encaradas de forma mais sérias. Eu ainda acredito no Brasil. Se você também acredita, comenta aqui para mim, por favor. Eu espero que você tenha gostado muito do nosso editorial e conto com a sua presença. Muito obrigado por abrir suas portas aí da sua casa, seus ouvidos, para a gente poder estar aqui batendo esse papo de amigo. Vocês sabem que eu sou mestre em ciências jurídico-políticas, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-doutorando lá também pela Universidade na Flórida, nos Estados Unidos. Nada disso vai interferir aqui no nosso bate-papo, comentários das matérias, mas é apenas para te mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência para poder analisar todas essas matérias e notícias e trazer um ponto de vista meu, minha opinião, sem amarras, sem rodeios, apenas minha opinião. Se você gostou, para ter mais, vem comigo. Tchau, tchau, gente. Ótimo final de semana para todos.